Olá, sou Luiz Escavassa e este é meu seminário sobre a Caverna de Chauvet, para a disciplina de Pré-História na Europa do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Este trabalho se inicia com uma discussão sobre a concepção da arte, uma vez que a caverna se situa no início do Paleolítico Superior, há aproximadamente 40 mil anos, e historiograficamente associou-se a esse período à chamada Revolução Humana ou Explosão Cultural. Percorreremos então o contexto geográfico e histórico da caverna, para adentrar na discussão dos seus pormenores, como os temas pictóricos e as técnicas utilizadas. Por fim, discutiremos o valor enquanto patrimônio e a pesquisa em andamento correlacionada. Comecemos. Partimos do pressuposto de que a representação linguística é pré-requisito para outras formas de representação, como a gráfica, uma vez que qualquer tipo de conceituação precisa ser enunciado, raciocinado antes da sua concepção. Dessa forma, entende-se a representação material como a arte interligada às condições cognitivas e sociais. Ela não pode ser ocasional. Historicamente, entendia-se o início das pinturas das cavernas no Paleolítico Superior, sobretudo europeu, como o momento da criação da arte, quase como uma quebra de paradigma, sem levar-se em conta o desenvolvimento evolutivo e paulatino das capacidades dos hominíneos de atribuir valor simbólico, processo que poderia ter começado há pelo menos 1 milhão de anos atrás. Tal ideia surgiu principalmente da alta concentração de arte rupestre do Paleolítico Superior no sudoeste da Europa, local historicamente muito estudado. Entretanto, a arte desse período não se resume à arte nas cavernas. Muito pelo contrário, especula-se que o uso do próprio corpo como suporte tenha sido o grande vetor inicial de desenvolvimento simbólico. Chauvet fica justamente no sudoeste da Europa, e as imagens da sua caverna representam um paradigma da arte nas cavernas do Paleolítico Superior. Seu estudo tem sido fonte de debates quanto à importância dessa manifestação artística para o desenvolvimento da cultura humana. Enquanto muitos autores acreditam que ela representa um episódio único, endêmico, outros autores tendem a valorizar a arte rupestre fora da Europa contemporânea a Chauvet, que justificaria esse tipo de arte como parte substancial do desenvolvimento da nossa espécie. É uma discussão em desenvolvimento. Adentrando no universo da caverna, Chauvet fica no sul da França, na região do Vale do Rio Ardèche. Cerca de 20 cavernas compõem esse sistema arqueológico, mas Chauvet é, sem sombra de dúvidas, a mais importante. A paisagem do Vale do Ardèche, há 40 mil anos atrás, não era exatamente como a vemos hoje. Embora o relevo tenha se mantido praticamente intacto, o clima e a vegetação eram outros. A erosão sobre o calcário, provocada pelo rio ao longo de pelo menos 6 bilhões de anos, formou as diversas cavernas que podemos encontrar na região. Entretanto, o clima, na época da ocupação da caverna, era muito mais frio e seco do que o de hoje, com temperatura subindo pouco mais de 15 graus Celsius no verão. A vegetação era de estepe, com poucas árvores, o que favorecia a ocupação de grandes herbívoros. Além desses grandes herbívoros, como mamutos, bisões e rinocerontes, eram presentes espécies carnívoras hoje ali impensáveis, como leões e panteras. Animais frequentemente são dotados de grande valor cosmológico pelas populações pré-históricas e contribuíram fortemente para a criação de identidades sociais, o que justifica sua presença nas pinturas rupestres, justamente. Quanto à ocupação humana, a cultura local se denominava aurignascense. Os aurignascenses eram humanos anatomicamente modernos, ou seja, descendentes da diáspora africana que havia ocorrido milênios antes. Sua vida cotidiana girava basicamente em torno da coleta e da caça, sobretudo aos grandes herbívoros. Eles se abrigavam em entradas de cavernas e em volta de suas fogueiras achamos hoje a presença de pigmentos e artefatos de uso simbólico. Os aurignascenses foram responsáveis por grande parte das obras pictóricas hoje encontradas na caverna de Chauvet, e sua ocupação lá data de 37 a 34 mil anos atrás. As representações simbólicas, porém, não se resumiam à arte nas cavernas, e nos seus sítios arqueológicos podemos encontrar miçangas, estatuetas e até mesmo instrumentos musicais. Finalmente, quanto à arte na caverna em si, encontramos 435 representações de animais, muito diversificadas entre si, uma particularidade de Chauvet. Em épocas posteriores, a representação se limitaria a poucas espécies por período. Encontram-se também temas humanos, como a representação da mulher, e inclusive padrões geométricos. As técnicas incluem o uso de gravuras, carvão, tinta vermelha e até uma tentativa de perspectivação dos animais por meio de preenchimentos. A qualidade estética de tais trabalhos tão precursores colocou em xeque a noção linear de desenvolvimento pictórico artístico, a qual não poderia explicar os intermitentes declínios e avanços nas técnicas de representação durante e depois do Paleolítico. Embora a grande maior parte das intervenções acredita-se terem sido feitas no período aurignascense, houve, a partir de 32 mil anos atrás, uma nova ocupação da caverna, já em período gravetiense. Dessa ocupação não foi possível até então datar nenhuma pintura parietal. De todo modo, se alguma intervenção foi feita, ela deixou poucos rastros.
Metodologicamente, a datação da caverna até pouco tempo atrás ainda era alvo de disputas no meio acadêmico, pois alguns autores questionavam a complexidade da arte rupestre para sua idade. Em 2016, um estudo mais detalhado foi feito e se reforçou a antiguidade da caverna. Vale pontuar que a aparente complexidade dos desenhos não pode ser lida meramente por noções estéticas atuais. Atualmente, um time multidisciplinar encabeça o estudo da caverna. A atividade de pesquisa prioriza a preservação total do sítio arqueológico, uma vez tendo sido desastrosa a experiência de Lascaux, onde por conta da visitação aberta ao público, em 15 anos cresceram fungos dentro da caverna. Para Chauvet, a visitação só foi possível a partir de 2015, com a criação de uma réplica. Em 2014, apenas 20 anos após o seu descobrimento, a Grotte Chauvet passou a integrar a lista de Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A obtenção do título se fundamentou no reconhecimento da representação de uma obra-prima da genialidade humana e também da testemunha de uma civilização que já foi completamente extinta. Esse reconhecimento em tão pouco tempo demonstra uma rápida absorção pelo corpo acadêmico da importância dessa caverna enquanto fonte material para o melhor entendimento do desenvolvimento humano. A Grotte Chauvet incita de forma ímpar a discussão sobre o desenvolvimento do simbolismo e da arte no início do Paleolítico Superior, uma vez que conta com um arcabouço pictórico muito antigo, muito vasto e muito complexo. O seminário agora acaba por aqui. Nos próximos 2 slides se encontra a bibliografia e eu agradeço a atenção.